Olá, bom dia. Hoje a gente vai falar com o Carlindo, é o CEO da Vix Brand. Ele vai dar para a gente uma aula sobre vendas no digital. Fala pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo aí, né? Muito obrigado pelo convite, Rita, é um prazer estar aqui com você e bora ver como é que a gente pode somar aí, né, no mundo de vendas, tanto no digital quanto no físico. Aí já começa pela desenvoltura aí que ele já vai me ajudando, gente. Estamos aqui Vamos para lá. somar. Carlindo, como é que você começou na área digital? Vamos descrevendo aí, conta a sua história e discorre para a gente sobre a nossa aula aí. Bacana. Eu, desde muito novo, digamos, acho que dos Que não 12, faz muito que tempo. não faz muito novo, porque muito tempo, que eu só tenho 22 anos, né? Ninguém diz que fala que eu rodei muito no pneu murcho, né? Que é naquele carro Que quando é roda no rodar pneu. no pneu murcho? É aqueles carros quando você roda um carro com pneu murcho, a calha não começa a amassar? Vai Ah, amassar ali, a dá calota. prejudica, a calota ali, papapá. Então é a mesma coisa, prejudica, Aí entendeu? mais uma, a gente aprende com os mais novos. Então, aí eu sou no interior do Maranhão, uma cidade de Itapecuru-Mirim, né? Uma cidade que hoje tem 70 e poucos mil habitantes. E lá eu sempre fui muito. Eu não vou dizer que eu era pobre, né? Mas eu tinha uma condição boa, morava com meus avós, menino criado com os avós, né? Só que eu sempre fui muito sedento por mais. Eu sempre fui muito querendo minha independência. Tanto é que eu saí de casa com 17 anos. Foi 17 anos eu já tinha saído de casa, né? Totalmente de vez. E quando eu era mais novo, eu comecei montando pula-pula. Aqueles pula-pula quando você de aniversário. Infantil. Aí eu montava o pula-pula junto com um rapaz lá de Itapecuru, um cara maravilhoso que deu essa oportunidade de trabalhar com ele. Eu ganhava 25 a 30 reais por festa. Né? Era 4 horinhas, 5 horinhas de festa. Ficava lá, menino pulando, desmontava, ia pra casa dormir. Ganhava esse dinheiro, tava maravilhoso. Já começava a ganhar dinheiro ali, eu tava sentindo o gostinho, gostava pra caramba de ganhar dinheiro. Gosto, né, de ganhar dinheiro. E Quem aí, não gosta? quem não gosta? E aí meus avós, meu avô, né, meu finado avô, ele tinha um sítio onde tinha muitos pés de jussara, porque a jussara é o açaí, que no Maranhão a gente chama de jussara, né? E aí ele pegava e batia essa jussara, minha mãe batia manualmente, né, o açaí manualmente, é muito bacana, não sei se você já viu manualmente como é que é extraído o açaí já? Não. Não, é maravilhoso, cara, é um processo chato, mas é muito bom e fica muito gostoso. É diferente daqui que coloca guaraná, essas coisas. E aí... Nisso eu já já comecei a sentir assim, cara, eu tenho que empreender. E aí o litro da Jussara era 12 reais, né? Eita. E aí o balde da Jussara, que dava uns 18 litros mais ou menos, era em média de 30 reais que você comprava, né? E aí meu avô comprou uma máquina de bater, e eu comecei a comprar Jussara de outras pessoas, começava a bater e vendia. Pegava minha bicicleta, pegava uma traquezinha, anunciava, né, no Instagram, nas redes sociais, e começava a soltar isso. E começava a vender, começava a vender. Aí nessa hora eu comecei a sentir o gosto de ganhar mais dinheiro ainda, né? Que era querendo ou não, era um dinheiro que, tipo assim, 100, 200 reais num dia ele era legal. E daí pro digital? A ideia pro digital acontece. Eu começava a fazer vídeo pra internet. Nesse tempo que todo mundo queria ser o Whindersson, eu comecei a gravar vídeo pra internet. E aí, com isso, eu comecei a editar. Tinha que começar a editar, eu tinha que fazer thumb, eu tinha que fazer tudo, captação de imagem, tudo. Nesse primeiro momento eu senti o que era começar a ir pra internet. Obviamente que eu não tinha monetização, não tinha nada, mas eu comecei a ir pra internet porque eu queria ganhar dinheiro com isso, né? E aí um cara da minha cidade, ele viu um vídeo, né, e ele tava precisando de um editor. E aí eu digo que esse foi o início de tudo, porque a partir desse conhecimento que eu tinha de edição, de design, eu comecei a me especializar para ir para a internet realmente, né? Nisso, ele me chamou, eu comecei a editar, comecei a aprender muito, eu editei casamento, tirei foto de casamento, político, rodei campanha política, aí comecei a fazer mais da parte estratégica da coisa, né? Eu comecei a entender alguns pontos e aí comecei a estudar muito. Né, obviamente que eu autodidata, não paguei curso nada, fui autodidata, fui começando a estudar sozinho. E aí, tempos depois, já vamos pular, porque a minha história é um pouquinho longa, né? Longa. Eu entrei numa empresa que não era brasileira, nos Estados Unidos. Lá eu conheci o PEX, conheci o João, né? A gente começou a trabalhar nessa empresa, né? Inclusive era de multinível, muito, muito bom. E no multinível, ele me moldou.
Porque o multinível, ele muda as pessoas. Ele molda as pessoas, assim, num nível absurdo. Não sei se você já fez multinível já, mas você compreende o modelo, né? De Sim. multinível. Pois é. E o multinível, porque você aprende a lidar com pessoas, você começa sabe, entender o valor de uma meta. Sabe, como você sabe o valor de bater meta. O último dia, faltando tantas pessoas pra você bater aquela meta ali, realmente você correr e não medir esforços, né? Saber lidar com as pessoas, saber conversar, saber vender, saber negociar, que é de extrema importância. Hoje, quem não sabe vender, quem não sabe negociar, e quando a gente fala de venda, Rita, você sabe muito bem disso, não tá relacionado necessariamente a uma negociação. Aí eu quero te vender esse copo de água aqui. Não, exatamente é que você bota um blazer, você bota, só você tá se vendendo a sua imagem. Quando você tá numa uma É. festa, paquerando, você tá se Então, vendendo, vamos né? lá. Eu sou da área da construção civil, eu sou Sim. engenheira por formação. O que você diria para mim que estou entrando no marketing, no meio digital? Quais são os caminhos eu deveria seguir? Ou todas as outras pessoas que estiverem conosco para saber como lidar com o digital? Como a gente deve seguir para crescer no digital? A construção civil não é um produto tão simples e um ticket médio diferenciado. Uhum. Então, assim, o que você indica para a gente trabalhar no digital? Maravilha. Depois da pandemia, muitas empresas, elas sentiram que deveriam estar no digital. E quem não estava, querendo ou não, ou fechou, ou começou de forma amadora, mas começou de alguma maneira. Existem alguns fatores primordiais quando a gente vai começar no digital, que é entender, tá, o meu público tá onde? Tá realmente no digital? Então, beleza, construção civil, beleza. Meu público tá onde? Tá no Instagram, tá no TikTok, tá no LinkedIn? Aonde tá meu público? É começar a definir. Ah, beleza. A maioria dessa galera que tem um ticket, vamos botar um ticket mais alto, vamos botar aqui, o seu ticket deve ser alto. Construção civil é um ticket alto, querendo ou não. É público de intenção. Então a maioria das pessoas já estão procurando por isso. Então Google e YouTube são maravilhosos para público de intenção. Então ninguém vai, por exemplo, um exemplo maravilhoso, Rita, é, por exemplo, um furúnculo. Se você tem um furúnculo, você não vai no Instagram procurar um furúnculo, você vai no YouTube ou no Google, porque lá é uma plataforma de intenção. Lá vai estar o público realmente de intenção. Né? Então as pessoas vão lá procurar. Então a pessoa que quer procurar, por exemplo, na construção construtora, a pessoa que quer procurar engenheiro, ela vai no Google e vai aparecer tudo. Então hoje o Google tá para hoje, nos dias atuais, é o mesmo que a lista telefônica há uns anos atrás. Então você Isso. chegava na cidade e procurava lá, vamos procurar aqui fulano de tal. Hoje é o Google. Então se você não tá no Google, já começou errado. Então qualquer negócio que seja, principalmente de ticket alto, tem que estar no Google, que é público de intenção. E aí depois trabalhando em cima de branding, em cima de brand e posicionamento no digital no Instagram. Porque lá é uma vitrine. Lá literalmente a pessoa vai no Google, olhou, vai no Instagram e ela vai confirmar. Realmente eles estão ativos, eles trabalham. Olha que casa bonita que eles construíram. Né? Então, literalmente ali é para a sua vitrine. Sim. É a sua vitrine ali no Instagram. Né? E automaticamente no TikTok também, onde você, obviamente, são formatos diferentes, mas no TikTok você tem que estudar as plataformas, os algoritmos são diferentes. Mas no TikTok, por exemplo, o que dá muito bom para construção civil é você pegar um vídeo. Fala pessoal, hoje eu sou Rita, eu tô aqui construindo essa casa, que isso, mostra o processo, aquele vídeo acelerado com a narração por trás, a legenda aparecendo, e você começa a mostrar ali o processo da construção de uma casa, as pessoas trabalhando. Essa pessoa ela é de um casal que estão construindo uma família. Você diz que o TikTok ele pede uma leveza e brincadeira? Exato, exatamente. Porque o público que tá lá é um público de 18 a 24 anos, a maioria. Do Instagram, chega ali seus 34, na maioria, quando eu falo da idade, bem a maioria mesmo. Né? Obviamente chega seus 60 anos, pessoas lá, né? Mas o público mais jovem tá no TikTok, de 18 a 24 anos tá lá. Obviamente a gente coloca porque são essas métricas, mas é pessoa de 14, 15, 16 anos tá lá no TikTok, que é uma rede social maravilhosa, e o algoritmo é muito bom também, né? Muito, muito, muito bom. E nessa parte de mídia social, o que você diria quanto ao posicionamento das empresas no LinkedIn? Ele é extremamente profissional. E como monetizar isso no LinkedIn? Perfeito. Nesse caso do LinkedIn, o LinkedIn, querendo ou não, é uma plataforma de contratação de serviços e pessoas. Não tem onde correr.
O foco principal dele é isso, é você se mostrar lá e você ser contratado para sua palestra, se você for uma pessoa ali física, né? Ou o seu serviço se você for uma empresa. Perfeito? A melhor maneira, nesse caso específico, de pessoas que já estão lá procurando, que seria intenção, né? Porque, por exemplo, eu não tô no LinkedIn. Eu não tô no LinkedIn porque eu sei que não tem entretenimento lá. É literalmente, se eu entrar no LinkedIn é para oferecer meu serviço. Então, quem tá lá é um público muito qualificado que realmente busca pelo que você quer. E aí você tem que produzir, você tem que mostrar muita autoridade. E em cima de autoridade, o que seria autoridade? É mostrar números, mais de 10 mil casas construídas, fazendo a bio, mais de 10 mil casas construídas, mostra autoridade. Postar diariamente o que está acontecendo. Por exemplo, reunião de processo com as, com as pessoas, com uma legenda bem bacana, profissional, né? É postar um determinado prédio sendo construído, é mostrar o seu equipamento, sua estrutura. Então você precisa mostrar isso para que as pessoas comecem a ver o que você tem. Caramba, a estrutura dela é muito grande. Eu vou entrar em contato para fazer um orçamento, para entender como funciona melhor. Ah, eu quero comprar uma casa, ou eu quero começar a construir algo, ter um empreendimento, eu quero investir. Então, nesse exato momento, o LinkedIn, ele é mais para você se posicionar realmente, profissionalmente, e mostrar a estrutura, mostrar a sua grandeza. A partir disso, cara, é maravilhoso. E as demais redes sociais, elas são trabalhadas ali em conjuntos, né? Cada plataforma, ela tem o seu modo de ser trabalhado. E isso é bacana. Então, você como CEO da VIX, o que você indicaria hoje para monetização de todos os profissionais, sejam eles informais, os formais empresários na construção civil, aí você dá uma palhinha, e depois também para os informais. Existem muitos profissionais informais na parte de arquitetura, design, engenharia. São profissionais que vão projetando e vão executando a medida de contratação direta de cliente. Então, dá uma palhinha para a gente sobre isso. Legal. Existe cinco, eu vou dizer que o digital, existe 5 sistemas fundamentais de uma empresa. O primeiro é prospecção. E aí onde é que está o digital? Nessa prospecção, principalmente. Na prospecção, o que é trabalhado? Na prospecção, você pode trabalhar todas essas redes sociais atrás de clientes. Maravilha. Mas o principal é o tráfego pago. Para captação de clientes em qualquer nicho. Então, se eu sou engenheiro, se eu sou arquiteto, se eu sou designer de interiores, se eu tenho uma construtora, é trabalhar em cima de tráfego pago. E aí que tá, aquilo que eu te falado. Se eu sou uma construtora, se eu tenho uma construtora, né, de construção civil, eu vou investir em tráfego pago em público, na plataforma de intenção, para público de intenção. Ou seja, eu vou investir em tráfego pago para Google e YouTube. É onde eu vou focar ali, eu vou investir mais do que, por exemplo, no Meta, que seria Facebook e Instagram. Porque ali a minha certeza de retorno é muito maior. É muito maior do que, por exemplo, eu estar no Meta. Que ali a galera, ninguém entra no Instagram, no Facebook para comprar algo. Ninguém entra só, olha que vontade de comprar algo. Não, a pessoa vai lá pra ficar vendo meme, pra ver fofoca, pra ver entretenimento da vida da fulana, a Virgínia dançando. Vai falar que é pra tomar conta da vida dos outros. Não, mas então, querendo ou não, a galera quer ver formada, a galera quer ver seu dia, quer ver o resultado final, não quer ver o cara treinando, a galera quer ver o resultado final, o shape ali, né? Então é diferente. Então o tráfego pago ele é maravilhoso, né? E dentro desses 5 sistemas fundamentais de uma empresa, na prospecção, beleza. Tráfego pago trouxe a galera para dentro do meu WhatsApp, por exemplo, para minha página, meu site, né? Maravilha. Então você já trouxe o cliente. Fora o boca a boca que você tem, mas no digital é necessário você investir em tráfego pago para você acelerar as coisas. Caso contrário, você vai ter que trabalhar muito forte no orgânico. E aí no orgânico é isso que eu tô falando, é você produzir conteúdo, é fazer carrossel, é levar o nível de consciência das pessoas sobre o teu produto, o teu serviço. Entendeu? O tráfego pago, você diria que ele diminui percurso. Exato. Ele vai não quer dizer que o orgânico não vai chegar a isso. Exato. Só que aí o tráfego ele acelera muito. Ele vai acelerar muito, muito, muito mesmo. Então é uma escolha que você tem que fazer. Tá, eu quero ir mais devagar. Obviamente você vai chegar naquele resultado fazendo um bom trabalho. Mas eu quero acelerar as coisas e investir em tráfego pago. Se você tiver condição de investir em tráfego pago, maravilha. Contrata um bom gestor, que ele sabe o que está fazendo com o seu dinheiro, realmente, que ele sabe aquele momento que a sua empresa está e o que tem que ser construído. Porque tem gestor de tráfego que ele vai se ver seu perfil com uma foto lá e vai começar para rodar. E não vai dar certo, porque você tem que, querendo ou não, você tem que deixar um perfil atraente, bonito, bem organizado, com as informações necessárias, entende? Então, um bom gestor de tráfego, ele vai te auxiliar nisso tudo, certo? Então, beleza, falei do primeiro sistema de sistema de prospecção.
O outro é fechamento. Então, eu tenho um bom sistema de fechamento. Então, maravilha. Se eu tenho um bom sistema de fechamento, perfeito. O que você chama de sistema de fechamento? É você ter um processo muito bem definido de como fechar essas pessoas. Então, vai chegar muita gente para você. Então, vai chegar pessoas qualificadas e desqualificadas também. Só que, como eu vou lidar com essas pessoas qualificadas? Tá, fulano, minha empresa fica no Rio de Janeiro. Eu vou rodar tráfego para Bahia? Se eu conseguir fornecer o serviço, maravilha. Mas eu vou focar em Rio de Janeiro. Eu vou começar a focar em Rio de Janeiro. Então, se eu tenho Rio de Janeiro, beleza. Meu sistema de fechamento vai ser o quê? Eu vou trazer a pessoa para dentro do meu escritório. Você está dizendo que a gente precisa... no físico, eu foco a área que eu quero atender, vou lá no boca a boca, no panfletinho de antigo e fazia. Hoje, através do tráfego pago, você direciona a área que você quer e vai. Sim. Dentro do tráfego pago, eu não sou especialista para falar disso, mas dentro do tráfego pago tem algumas estratégias, principalmente de geolocalização, que você pode utilizar. Público de interesse e por excessivamente. Então, tem várias maneiras. Então, tipo assim, gestão de tráfego é algo muito... Eu não vou dizer complexo, mas existe muita lógica. Então, se você não for um vendedor realmente ali, não tiver uma certa lógica, você não tem sucesso nessa área. Obviamente que conhecer a plataforma, como é trabalhado, como subir um anúncio ali e não ser bloqueado é fundamental. Mas dentro do seu negócio, antigamente era aquele marketing de guerrilha mesmo, onde você ia bater em porta, entregava panfleto e os caramba quatro. Hoje o tráfego pago ele é mais direcionado. Então, é dizer que eu consigo dar um tiro certeiro, diferente de eu pegar e espalhar vários panfletos, colocar um outdoor, colocar em rádio, TV, que é dar tipo um tiro de bazuca e uma barata. Entendeu? Então eu vou falar para muita gente para poder atingir poucas pessoas ali que não são qualificadas realmente porque eu quero, né? Então, quando eu falo do fechamento, é você ter um bom funil. E seria um bom funil de quê? Para você entender as pessoas que vão chegar lá, então chegar um público qualificado. Então você pode jogar essas pessoas, por exemplo, tá no tráfego, a pessoa viu teu anúncio. Pô, ela é jogada para dentro de um site e lá a gente vai saber se essa pessoa ela ganha, por exemplo, eu ganho acima de 5, 10 mil reais. Eu ganho acima de 10 mil reais, eu moro no Rio de Janeiro, papapá. Então, tenho interesse nisso. Então ela já chega no seu WhatsApp, por exemplo, através depois de um formulário qualificada. Então, pô, já cheguei aqui, eu vou trazer essa pessoa do escritório. A gente qualifica o público, inclusive, pela renda. Pela renda, que pro seu negócio é de extrema importância. Não só localização, né? Exato, pela renda também. Então, para o seu negócio, eu digo que vamos dizer, pode ser ignorante, né? Porque é só área. Mas 80% é pela renda. Porque se tiver uma renda baixa, não vai passar para aquele apartamento que ele tanto sonha. Vai ter que fazer financiamento e talvez não tenha comprovação de renda, enfim. Tem esses fatores, né? Mas isso não seria uma barreira. Você tem outras maneiras para você conseguir, por exemplo, fazer a construção da sua casa própria? Teria? Por exemplo, eu ganho R$1.500. Vamos lá, eu ganho R$1.500. A gente tem que análise nossa física, avaliação de localização, modelagem de valor de venda, público-alvo, e aí você começa, projeta, níveis de venda, a gente procura saber aquela localização, qual o índice de vendas dela, vai atender, eu vou conseguir prospectar isso? Já começa a trabalhar meio com um grupo de corretagem junto. A construção, ela parece ser sozinha, mas não. Ela tem que ter um corpo envolvido muito grande. E ela começa até pelo conhecimento de área, que é o quê? Através do código de postura do município. Cada município diz uma coisa pra gente. Então, você vai por ali, acha o lugar, avalia o lugar. Existe a oportunidade? Vou vender? Qual público que eu vou atender? Vamos conhecer o local. Sim. Então, assim, as condições, o que eu quero fazer, atende às condições do município? Atende. Então, vamos passar para orçamento, projeto e execução. A segunda etapa vai, corretagem. Depois já o produto está lá, todo prontinho. Ou a gente vende antes, vende na planta... ou depois. O corretor começa a trabalhar aquilo que a gente já... Lá atrás, ele já deu suporte, né? Sim. Ele começou a apoiar a venda lá. Olha, a gente vai vender mais ou menos por X valor. A gente já começa a trabalhar isso. Mas no final é que todo o trabalho já fica por ele e um outro grupo da empresa, que é a parte de financiamento. Sim. Eu tenho uma curiosidade de saber, Rita,
por que que na planta sai mais barato que você já comprou o apartamento pronto, por exemplo? Qual a diferença disso? Antecipação, né? O seu produto, depois de pronto, ele passa a valer mais. Ele está pronto, ele está ali. Então, a Uhum. valorização local, ela vai estar maior. Então, e na venda também, em alguns casos, a gente prospecta vender antes porque precisa captar recurso. Então, assim, às vezes eu não tenho como fazer. Não consegui um Uhum. investidor. Então, você precisa captar recurso. Uns vendem 100% na planta, outros não. Cara, muito massa isso. Que aí entra na parte ali dos 5 sistemas de prospecção novamente. Que aí ele faz a prospecção através de anúncios, papá, tem apartamento na planta Hum. e etc. Aí você traz, faz a apresentação do negócio ali, que é o segundo sistema, né? A apresentação. O terceiro faz o fechamento. Fechou, maravilha, contrato pago, perfeito. Já nos outros casos tem a parte de retenção também, né? Retenção e indicação, que são os dois últimos, né? Então ali eu reti a pessoa querendo ou não, porque ela vai ter que ficar pagando ali até o apartamento ficar pronto, e querendo ou não, se o atendimento for muito bom, se a localização for muito boa, ela vai indicar, né? Então Sim. esses 5 sistemas, eles se aplica a tudo. Se aplica a É a tudo. indicação é que vai te dizer se você está no bom caminho ou não, né? Perfeito, Que, na Rita. verdade, mesmo no digital ou no físico, a gente acaba sempre na indicação, não é isso? Sim, perfeito. Maravilha. Tanto. Se não tiver indicação, não. Exato. No digital, ele entra. Deixa eu puxar mais aqui. No digital, a indicação, por exemplo, a gente que tem agência, né? É de extrema importância porque se eu fazer um bom trabalho, eu vou ser indicado. E outras pessoas, porque querendo ou não, todo mundo hoje quer migrar pro digital, Rita. Todo mundo hoje quer migrar pro digital. Quer ou é uma obrigatoriedade? Começou por uma obrigatoriedade, mas hoje as pessoas querem estar no digital. Por quê? Hoje o digital ele te proporciona tempo, liberdade, mas não confunda libertinagem com liberdade. Não é porque você não tá no digital que você tem que. Ah, eu não vou trabalhar hoje, eu não vou acordar a tal hora para poder trabalhar. Mas em níveis de Entende? venda. Em níveis de venda, é escalabilidade. É muito mais escalável o digital. Não é à toa que todo dia surge uma nova pessoa vendendo algo. Porque é escalável. E não é errado você vender algo na internet. Não é errado. O errado é você vender uma coisa que você não vive, que é aquilo que a gente estava conversando atrás. Então, tem fulano, ciclana que fala sobre vendas, que fala sobre isso e aquilo. Maravilha, mas eu tenho uma empresa que fatura 6, 7 dígitos no mês. Eu não posso saber os termos técnicos que isso, que abrange, papá, mas eu tenho números e meu processo é esse. Eu faço isso, isso, isso. Eu tenho que fazer tantas reuniões, eu tenho que fazer isso. Quando entra uma pessoa nova na minha empresa, eu tenho que fazer esse treinamento. Essa pessoa ela vai passar tantos dias comigo aqui acompanhando. Hoje eu não sou mais mão de obra. Tá, então eu sou mais a parte estratégica. Só que para me largar de ser mão de obra, o que foi que eu fiz? Que foi aquilo que eu te perguntei. Então, às vezes você não tá no digital totalmente, você tá no físico. E quando você migra pro digital, a sua dificuldade é colocar os seus métodos ali, que talvez é só aquilo que a gente tá falando, né? É. Cara, eu faço isso aqui, meu processo é muito bem definido, eu faturo tanto, mas quando eu vou na internet, eu não tenho eu não consigo falar eu não tenho bagagem pra falar, mas não, é números, contra No números meu não. caso, o digital, eu tô reaprendendo, né? Eu tô Sim, recomeçando. Então, assim, é um caminho bem longo e faz parte. Recomeçar é bom pra sim, caramba, dá vontade, né? sim, Então, recomeçar é muito bom. Então, eu tô no digital, tô vindo para aprender com vocês sim. e a gente ter um bom trabalho. No Eu acredito muito em físico, a propósito gente tem também. que. No propósito, né? Eu acredito muito no propósito. Se você for pro digital com um propósito, a sua chance de dar certo é muito boa, porque quando você tem propósito, não tem barreira. Você tá realmente focado naquilo. Então, eu conheço pessoas que chegaram pra mim, cara, eu não tô preocupado com o dinheiro aqui. Eu quero ajudar o maior número de pessoas possíveis. E o digital, ele me dá essa liberdade, porque eu já fazia isso no físico, e quando eu migrei pro digital, eu tive escalabilidade. Então, eu consegui ajudar uma porrada de gente com, com o mesmo tempo que eu dedicar somente pra uma pessoa. E eu não tô preocupado com Bom, o dinheiro. inicialmente dá um trabalho, hein? Não, Nossa, é inicialmente dá um difícil trabalho. demais. Dá um trabalho. É uma construção. É tipo uma faculdade. Você passa 4 anos ali pra você poder pegar seu diploma. Podia facilitar um pouquinho, são 5, né? Não, Podia diminuir. a não ser que você queira fazer uma dancinha de TikTok também, aí você viraliza. Não, eu não.
Quem sabe eu chego lá, ainda não tô tô no caminho, tô aprendendo. Sim, eu não sou muito de Vai ensinando a gente aí que a gente vai aprendendo junto. Levar você pro grupo para poder ensinar também. Somos todos meio que fechados, assim. Vem do caminho de engenharia, Sim. meio físico. Sim. Mas o legal de você é que tu já faz uma parada muito bacana, que é o encantamento, cara. Que aí a galera não entende. Existe o vendedor profissional e existe o vendedor amador. O vendedor amador é aquele assim que a pessoa olha, ele tem lábia, mas no mês ele vende, no outro não, no outro ele vai vender, depois não. Então é inconstante. E o vendedor profissional é aquele cara que ele tá te vendendo algo e você não sabe nem que ele tá te vendendo. Então ele tem as técnicas, ele tem um processo muito bem definido de como ele saber lidar com as pessoas, saber como conversar. Então, no exatamente que você traz um cliente, você coloca ele naquele ambiente, que vocês fazem isso na construtora, você monta uma casa modelo, né, e você Faz coloca... faz a apresentação, mostra a autoridade de conhecimento técnico, Exato. né? Mostra aquela casa, aqueles móveis planejados e pá, e você entra assim, cara, é meu sonho. E isso é encantamento. Então a venda, ela tá relacionada ao emocional e não ao racional. A pessoa compra no emocional, né? Tanto que tem um dado que fala que após 3 dias, a pessoa, se ela não comprou no período de 3 dias depois da apresentação, acabou. Ela pode até comprar, mas a porcentagem é muito mínima dela comprar novamente. É quase igual o jogo do tarô, traz o amor em 3 dias ou então vai embora logo de uma vez. Exato. Então, se em 3 dias essa pessoa ela não entrou em contato novamente com você, você não fez o follow-up ali, infelizmente é uma venda ali que, querendo ou não, pode ser perdida, né? Então você tem que ficar alimentando até novamente uma outra oportunidade, mas é uma energia que você vai gastar mais. Então o que você faz é maravilhoso, que é esse encantamento. A pessoa vai lá, ela já vai querer assinar e vai papá, não vai nem querer falar com o marido. Não vou falar com o marido não, já vai assinar aqui. Às vezes, enfim, né? E tem isso também. Então o emocional, ele é muito disso. E um bom vendedor, ele sabe como atiçar o teu emocional, né? Você concorda com isso? Concordo, gênero e grau. Eu só tenho mais uma dúvida para te perguntar, Rita. Quando você começou, por que engenharia? Você pensou em fazer outra coisa? Na verdade, aí eu fui trabalhar numa concessionária de energia, né? Não tem muito a ver. Eu tinha 18 anos. Sim. E eu cismei que ia fazer engenharia elétrica. Toda a minha família é voltada para a construção civil. Tudo que eu não queria era construção civil. Então, eu fui trabalhar nessa empresa e quis fazer faculdade. A única coisa que eu consegui foi passar para engenharia civil. Então, assim, tentei, falei, vou fazer engenharia civil, depois eu troco. Depois de Sim. 1 ano, eu consegui substituir e tentei fazer as duas. Fui tentar fazer engenharia elétrica e engenharia civil. No meio do caminho, eu descobri que a elétrica não é para mim. Era uma informação, eu não condizia com a minha perspectiva e o meu propósito. E veio a engenharia civil. Isso veio me mostrando cada vez mais no dia a dia, até hoje, que não dá para fugir das suas raízes. Eu tentei fugir lá atrás, a família toda nessa área de engenharia civil, construção, e eu quis fugir. Eu fui a primeira a ter nível superior na família. Então, assim, depois já veio uma sequência. E foi... Hoje é o meu... Eu não sei como que eu vou te falar uma palavra mais... Eu conquistei tudo que eu queria através da engenharia civil. Sim. E no início eu não queria fazer aquilo que era seguir o caminho que já estava no sangue, né? Então, assim, Mas aonde é que tá, por exemplo, assim, o empreender? Porque existe o engenheiro, por exemplo, que acabou de sair da faculdade e ele vai ser engenheiro apenas, trabalha para outras empresas, vai trabalhar em prefeitura, etc. Mas tem um engenheiro que ele quer montar ali, né, o seu escritório e começar a prestar um serviço, ele começa a profissionalizar a CNPJ, começa a crescer. Aonde foi a tua virada de chave para entender que, cara, eu não quero ser só um engenheiro para prestar serviço. Eu quero construir um negócio, eu quero começar. Entende? eu sempre quis. Já saiu com isso definido, Já. né? Eu comecei a trabalhar com 12 anos. Sim. Então, assim, eu sempre fui empreendedora nata. Sempre vendi. Eu gosto de vender. Sim. Então, só que não adianta só você querer, você tem que aprender. Então, eu passei um longo tempo trabalhando nas empresas como CLT Sim. para entender o processo de funcionamento de empresa. Então, assim, como funciona uma empresa? Então, eu fui trabalhar de todas as empresas, desde empresa muito pequena a empresa muito grande,
para conhecer processo. Legal. E quando eu resolvi voltar e falar assim, agora é disso aqui que eu vou viver, sobreviver, e eu não tenho plano B, o meu plano é esse, é nele que eu apanho, é nele que eu caio, levanto e vou Sim. levando. Então, assim, eu sempre quis. E no momento que a minha virada de chave foi no momento que eu falei que agora era a hora, com a grávida do meu segundo filho. Uhum. Apesar da empresa já existir antes disso, tá? Esse ano nós fazemos 16 anos de que a empresa existe, e por um tempo a empresa era só um ideal e um sonho. Ela ficou guardadinha e eu fazia pequenos trabalhos que não influenciassem no meu dia a dia, de onde vinha o meu retorno financeiro, de onde Sim. vinha de onde eu pagava as contas. Sim. A empresa existe de eu ter pago contas como um CLT, senão ela não existiria. Sim. Então, no momento que eu decidi que ali já construí algumas coisas, guardei, eu fiz um estudo para Sim. saber o período que eu teria que ficar, sabendo que eu ia ficar na lona. Empreender é difícil pra caramba, mas Sim. também é muito bom. Sim. E aí a gente tem que saber. O que as pessoas não entendem, as empresas quebram muito, né? Porque diz que tem um estudo de Sebrae que as empresas quebram em 2 ou entre seus primeiros 5 anos, 80% das empresas quebram. Justamente porque vai cru. Sim. E tem um dado maravilhoso, Rita. Um dado não, não sei se você leu um livro de Grant Cardone, que é o Venda Seja Vendido. Ele fala também que a maioria das empresas vão à falência porque não souberam vender suas ideias de forma rápida e eficaz. Ou seja, o empresário ele tá tão preocupado em logo abrir o CNPJ, em fazer o ambiente mais bonito, em fazer aquilo, mas não tá preocupado principalmente com a venda que vai botar dinheiro dentro. E aí, baseado nisso, tem uma coisa que eu levo muito a sério isso, e é assim que a VIX foi construída, é entre crescer e se organizar. Não se organizar para crescer. Então a gente cresce e se organiza. Cresce e se organiza. Mas Aí o crescimento, mas aí tem que ser algo muito controlado. Entende por quê? Então, baseado nisso aqui, então, eu tenho um processo muito definido. Então, eu sei, tá, se entrou 10 clientes novos esse mês, eu sei que tantos editores eu preciso para sanar essa quantidade aí para não atrasar. Então, eu sei que eu preciso de tantos social medias. Então, eu sei que agora, hoje, eu tenho essa noção de que eu cresço e me organizo, mas eu me organizo sabendo que a cada quantidade de clientes, por exemplo, eu vou precisar me organizar desse tanto. Mas isso eu entendo que conhecimento constante. Isso só Claro. acontece quando há conhecimento constante. Sim. Então, ou seja, também não adianta você encher sua casa de clientes Sim. e não conseguir atender. Exato. E empreender é trabalhar mais de 12 horas por dia, todos os dias. Muito mais de 12 horas. Você tem que entender o que seu contador está fazendo, você Sim. tem que ter uma base jurídica. Lá atrás a gente tem? Não, porque não tem nem dinheiro para pagar, né? É. Então, assim, o empreendedor ele tem que entender de tudo um pouquinho. E eles quebram, na maioria das vezes, por suporte, não ter suporte legal. Então, não tem base, não estuda. Então, crescer é muito bom, mas desde que se mantenha com conhecimento tem que ter uma base constante. muito bem construída. A sua base tem que ser muito bem construída ali para você não começar a construir o prédio e cair. Só que a galera romantiza muito o empreender, vou dizer assim, mas também romantiza muito a pobreza. Mas quando eu falo de romantizar o empreendedorismo, o empresário, é porque a galera pensa que realmente ali é só dinheiro, mas a galera não vê, tipo, as madrugadas, tem que virar madrugada, Às vezes o dinheiro tá bem longe da Exato. gente. Não né? ter, por exemplo, tirar do próprio prolabore, o próprio salário ali, pra poder pagar funcionário ali no início. Então, tipo assim, a galera romantiza muito isso, O sabe? empreendedor de início não tem salário. Exato. Outra. O empreendedor que diz que lá ele já bota o prolabore dele, ele tem que tirar e tudo mais, ele não está preocupado com o crescimento da empresa. O crescimento da empresa ele tem que cortar na carne para que a empresa dele cresça. Sim, para depois ele tem que pagar os funcionários dele, se sobrar, ele termina de pagar tudo que ele tem que pagar. Sim. Ele primeiro tem que alimentar a família das pessoas que trabalham com ele, para depois ele se alimentar. Sim.
Então, assim, o que falta muito é as pessoas terem clareza. Hoje está se vendendo muito, vai lá, trabalha, mostra essa é a parte social, você vai explicar melhor. Uhum. A beleza do negócio. Pô, mas o negócio não é belo, não. O negócio é difícil pra caramba. A gente apanha todo dia. Você ganha 10 clientes, você perde um, você é sacaneado por outro. Então, assim, isso faz parte. Sim. Isso vai te deixando mais forte, né? Cada porrada que você leva, você levanta no dia seguinte melhor, né? Com certeza. Então, assim, dá pra gente apanhar menos no digital? Olha, no digital, você apanha de forma indireta. Porque não necessariamente você tá sendo sacaneado porque você tem alguns certos controles. Como assim certos controles? Então, qualquer venda que você faz no digital, pode fazer uma plataforma, pode fazer no WhatsApp ali. Então, pagou, você levou. Não é o conceito básico. Mas no digital, a maior procura das pessoas é literalmente essa liberdade. A liberdade geográfica, a liberdade financeira, né? Que a galera pensa que realmente romantiza muito, achando que é de imediato, mas não é bem assim. Você tem que ter muito benefício. É uma empresa que você está construindo. No digital, você está construindo uma empresa. Para você começar a ter dinheiro dali, começar a construir, isso eu falo tanto na venda de afiliado, porque o digital, quando você fala de marketing digital, tem várias vertentes. Então, eu posso trabalhar o marketing digital para minha empresa, para prospecção de clientes. Eu posso trabalhar o marketing digital como afiliado para mim poder vender produtos, por exemplo, da Hotmart, da Duz, que são plataformas onde a pessoa coloca o produto dela, cria um produto, e eu vou lá, me afilio e ganho comissões vendendo aquele produto na internet. Então, tipo assim, eu posso investir em tráfego pago do meu bolso para poder vender aquele produto de outra pessoa e ganhar minha comissão. E eu tiro ali, né, dá o lucro líquido para mim, certinho, papapá. Isso é uma das vertentes do marketing digital. Mas, e aí o que acontece? Você tem que estudar, você tem que entender sobre funil, você tem que entender sobre o processo do cliente ali na esteira, enfim, são inúmeros fatores, você tem que estudar Funil é o muito. funil de vendas, deixar Exato, claro, porque o pessoal daqui a pouco vai achar funil de vendas. que funil é esse, vai passar... Exato, funil de vendas. E aí a gente trabalha muito escala de consciência, aquilo que eu tinha falado anteriormente. Explica pra gente sobre escala de consciência. Exato, escala de consciência existe, por exemplo, um produto. Vamos botar qualquer produto que seja, qualquer pessoa que está assistindo aí agora vai, enfim, pensa no seu produto. Tem a pessoa que ela é totalmente inconsciente do problema que ela tem. Totalmente inconsciente do problema. Totalmente inconsciente. Tem a pessoa que ela é consciente do problema dela. Eu tenho um problema, eu sou consciente disso. Né? Eu sei qual é o meu problema aqui. Tem a pessoa que ela é consciente da solução. Ou seja, eu tenho depressão. Eu tenho depressão. Meu problema, minha solução é procurar uma terapia. Beleza, eu já sei que a minha solução é essa. E tem a pessoa que ela é consciente do seu produto. Né? Consciente do seu produto. Ou seja, eu tenho depressão, eu preciso fazer terapia e fulano aqui faz terapia. No escritório, na consulta tal, clínica tal, Itaí Bibi, sei lá. Entende? E tem a pessoa que é totalmente consciente. Então ela já sabe tudo isso. Totalmente consciente. E aí, qual é o nosso papel como produtor de conteúdo, como profissional? É eu conseguir atingir essas pessoas da maneira correta. Através dos anúncios corretos, através da produção de conteúdo correta. Então, quando eu produzo conteúdo e falando, você é fulano, você sente isso pode ser sintoma de ansiedade. Cara, eu sinto isso. Olha, eu sinto isso, às vezes tremedeira, o coração acelera, eu acho que pode ser ansiedade. Então, ela ficou consciente do problema dela. O que você tem que fazer é procurar uma terapia, isso, que pode ser intensiva, assim, assado. Então, vem procurar a gente. Eu sou fulano e tal, papapá. Então, automaticamente, eu conscientizei a pessoa. Obviamente que isso foi uma maneira muito mais rápida, mas isso é um processo longo de conscientização das pessoas. É elevação de consciência, principalmente em um lançamento. Então, um lançamento, para me vender algo para a pessoa, eu tenho que elevar o nível de consciência dela para ela entender que ela precisa daquele produto. Realmente ela precisa daquilo ali. E aí faz pesquisas, enfim, o processo de lançamento é bem mais longo, né? Mas em resumo, é isso. Eu não sei se ficou bem ficou bem claro, né? Mas pode botar no comentário aqui que eu vou responder também. Quem quiser aí, vamos perguntar bastante para o Carlindo aqui. Quando foi, tipo assim, teu negócio, vamos botar assim, qual foi o negócio que tu fez, na tua empresa, tu falou assim, cara, agora pegou tração. Na verdade, não foi um negócio.
O negócio, eu não tenho problema com Sim, crescer. O problema é manter. Crescer, todo mundo cresce. Manter é complicado. sim, a retenção. E se você emocionalmente não tiver preparado para se manter, você cai no período seguinte. Então, meu nível de consciência não tem muito tempo que chegou, não. Assim, emocionalmente mesmo. Eu Uhum. venho num trabalho constante de autodesenvolvimento pessoal. Então, assim, a minha virada de chave foi quando eu tive consciência que não basta ser boa tecnicamente. Sim, Eu precisava evoluir como pessoa. Então, depois disso, faço terapia igual todo mundo deveria fazer, porque não é frescura, é é a necessidade. necessidade. Isso fez com que eu enxergasse o negócio de uma outra forma. Que quando porrada eu levo todo dia. E aí você chora. Então eu nunca soube lidar muito com os tapas. No momento que eu virei a chave, falei assim, bem, eu preciso me conhecer. Os tapas, eles continuam, mas eles não te derrubam mais. Por quê? Quem tá te dando tapa, tá dando nele mesmo. Sim, Quem tá falando de você, tá falando sobre ele mesmo. Então eu entendi que eu só tenho que seguir e não olhar para o lado. Eu tô aprendendo a lidar com as críticas ainda, né? Eu tô no caminho de lide com as críticas do teu jeito. E eu escuto muito em mídia social. Por que que você vai dar tanta ideia para as críticas sobre construção do que você está fazendo de quem não construiu nada? Então, assim, a evolução, e a partir daí minha chave virou e não voltou mais. Tem um sim. ano e um pouquinho. Apanho muito todos os dias. Fala-se todos os dias, mas eu não olho mais para trás. Então, as coisas, elas fluem melhor. O trabalho chega em você. Você não precisa tanto estar indo no trabalho. Sim. Você buscou... O meu público está ali. Sou eu quem eu determino hoje quem eu quero atender. Tem brigas, óbvio, é profissional, né? A área de construção civil ela é tão Uhum. competitiva quanto qualquer outra área. Mas hoje eu busco aquilo que eu quero, vou lá, faço. Se der muito problema, não é para ser, fecho a porta, vou para outro e a gente vai trabalhando. Ou seja, a minha virada de chave veio quando eu entendi que eu precisava conhecer mais sobre mim e que eu precisava trabalhar melhor emocionalmente com o que os outros falam. Ou seja, eu não tô nem aí pro que falam, foda-se. Sim. Então, Eu assim, adoro haters. não, eu não tô habituada, assim, Eu eu adoro tô hater. começando, tô aprendendo com vocês para poder começar, então vocês Sim. vão ter que me ensinar. Eu É adoro uma nova hater. etapa, né? O hater, ele sabe mais de você do que aquele cara que te segue ali. Tipo, Hoje eu tô aprendendo, não tem tem fã. hater, é no físico mesmo, é no dia Sim, a dia, as porradas. Eu vou ter que aprender de novo a lidar com hater, sim. estudando para vamos estudar, vamos seguir na base de conhecimento. Hoje, quando a gente fala de haters, é tanto no físico quanto no digital também, porque isso é uma linguagem do digital, né? Mas no físico, é aquela pessoa que vai tentar passar a perna pra você, vai mentir, vai te caluniar, né? Ou seja, só que essa pessoa, ela sabe muito sobre você. Ela sabe, Ela acha que sabe, né? mas é que tá, ela sabe muito sobre você, sobre sua empresa, blá, 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 mais do que aquela pessoa que sabe quem é você, ó, eu sei quem é a Rita, beleza, maravilha, mas o hater, ele sabe tudo. Ele sabe quantos filhos você tem, ele sabe onde você mora, ele sabe sua empresa, ele sabe que você vai viajar. Cara, é incrível, é incrível. O hater, ele sabe tipo assim, ele sabe da sua vida toda pra te prejudicar. Ontem o Bruno Polichar, ele postou, eu repostei dele. Uhum. Ele teve algumas coisas sobre haters e agora ele faz o seguinte: ele tem a chamadinha lá para falar da minha vida. Faça um pix e ele nomeou valores para cada Sim, situação. Então, assim, na verdade, deveria ser isso mesmo. Hoje você acaba tendo que brincar com essas situações para saber lidar, né? exato. Então, nem todo mundo tá Questão de apto. saúde mental também, né, cara? Questão de saúde mental, que é a principal, aquilo que você falou. Terapia hoje, ela não tem que ser na dor e no problema. Por exemplo, eu tenho uma dor e um problema, eu vou procurar terapia, mas ela tem que ser na prevenção também. Então, por exemplo, eu não tenho dor nem um problema, mas por eu sei que eu tô nesse mundo aqui, eu tô propício a poder desenvolver qualquer coisa, tipo um burnout da vida, ou ser um workaholic, enfim. E aí a terapia, Eu sou ela tá. viciada em Pois é. trabalho.
Pois é, eu também sou viciado em Assim, o que eu trabalho. recomendo de terapia é, a terapia, ela não é só para tratar a sua saúde mental. Exato. Profissionalmente, você, uma situação de terapia, você precisa ter um trabalho muito significativo, uma reunião difícil, lidar com situação difícil. Sim, saber Você lidar com também isso. faz a terapia, você vai naquela sessão especificamente para se preparar para essa reunião. Sim, Isso não é ruim, não, isso é bom pra caramba. com certeza. A pessoa vai estar ali, ela não vai te dizer o que você tem que fazer. Ela vai trabalhar para que você descubra o que você tem que fazer. Perfeito. Perfeito. Cara, eu gosto muito, eu gosto muito. E isso está muito relacionado também à espiritualidade, porque corpo, não sei se da religião, obviamente não se trata de religião, espiritualidade, mas tudo tem que estar alinhado: corpo, mente e espírito. E quando a gente fala desses três em conjuntos, independente se você é CLT ou se você é um empresário, você precisa estar muito bem alinhado isso aí para que você possa ser uma pessoa produtiva. Porque se você não tiver o corpo alinhado junto com a mente e seu espírito, tiver tudo 100% ali, você vai falhar em algum momento. Vai falhar. Então você pode ter o corpo e a mente maravilhosa, mas se você não tiver o espiritual ali alinhado, Que é a base. que é a base, você vai sentir que tá tudo falho. Entende? Então por isso tem que estar muito equilibrado. E o Bruno Bolichark, ele fala isso maravilhosamente bem, né? Corpo, mente e espírito. Então, e quando a gente fala de corpo, é você literalmente ir na academia, você comer bem, ter uma saúde, literalmente a sua saúde, né? O físico tá muito bem alinhado, né? Então, eu acredito que seja isso. Não sei se você concorda com isso, mas eu Concordo com acredito tudo. que já tem que estar tudo muito A bem virada, alinhado. uma das partes de virada de chave também você fala de saúde, é você Sim, aprender a cuidar do seu corpo com fazer atividade física, que eu odiava fazer atividade física. Hoje eu já estou aprendendo a gostar, faço até domingo, sim. todos os dias. Então, você buscar alguma coisa. Você busca muito para o trabalho, pô, mas larga a sua vida pessoal de lado. Uhum, Então, foram muitos anos. A minha virada de chave foi enxergar todas as áreas da minha vida para que aquilo fluísse melhor. Então, sim, e flui melhor. exato. Hoje você tem quantos colaboradores? Só para uma perguntinha que eu fiquei curioso. Hoje você tem quantos colaboradores e como é que você faz para fazer toda essa gestão, para lidar, né, com essas pessoas? O que que você faz? Me explica um pouco desse processo que você faz. Inicialmente, a empresa ela começou comigo tocando, depois meu marido, que é profissional, é um Uhum, dos responsáveis, ele faz a parte gerência operacional do Polo Angra. Equipe, passar a confiar, delegar em pessoas que você enxergue estrategicamente que elas vão atender a necessidade e o propósito da empresa e o propósito geral que é para cuidar dos funcionários. Eu sempre fui muito estressada, mas muito estressada. Tenho meus funcionários, são meus parceiros, tem uns que falam que eu melhorei demais. Então, assim, e eu busquei pessoas que fossem o contrário disso. sim. Outro dia eu estava conversando com a engenheira da empresa, que é a Marina, a gente trabalha junto. Que um outro engenheiro vai voltar a trabalhar agora. Ele foi estagiário na empresa e está Uhum, voltando para a empresa como engenheiro. Eu sou a tempestade. Eu preciso de calmaria. Então a gente tem processos certos, mas se não tiver gente que saiba lidar com os processos, não vai funcionar. Então a tempestade, ela vai ali, vucu, 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 cresce, mas para manter conhecimento, para que as obras saiam, para que tenha um grupo liderando, você tem que ter pessoas com calmaria, que saibam lidar com quem veio com a tempestade. legal. Então, é mais ou menos isso. Eu sou a tempestade. E eu só procuro calmaria. Então, estrategicamente, eu procuro pessoas que sejam mais calmas que eu Sim, para lidar com toda a parte estratégica da empresa, que é a executiva. A executiva hoje eu já não estou mais direto, né? Hoje eu não faço mais parte do grupo operacional da empresa. Graças a muita porrada
eu enxerguei, eu estava no caminho errado, só vendo operacional, lidando com situações difíceis. E não é mais a operacional, já não era mais para estar na minha mão. Sim. Cara, maravilhoso. Tem pessoas que, por exemplo, existe 2 erros e existe 2 acertos. Não, 2 erros. Que é, por exemplo, que eu já vi. O cara que ele montou um negócio, ele já contratou uma pá de gente que era desnecessária naquele momento porque ele não queria estar no negócio, né? Ele não Sim. queria estar no negócio, necessariamente ele ali daria conta, necessariamente necessitaria somente dele. E botou, tipo, 2 pessoas que era totalmente desnecessário naquele primeiro momento inicial. E o negócio quebrou. Porque não era ele que estava na frente ali, não organizou os processos, colocou algo que ele não literalmente entendia e não começou a estudar O realmente. DNA não foi transmitido para o grupo. Exato, porque você precisa passar cultura para pessoas, você precisa criar E- uma cultura e passar para as pessoas, né? E existe o outro, que é da pessoa que ela não sabe delegar. Então tem a pessoa que ela montou um negócio ali, mas ela ficou, mas ali acabou. E ela fica presa ao negócio. Ao tal ponto que aquele negócio ele não é mais prazeroso ali. Então fica um sacrifício, tem que estar lá o tempo todo. E aí porque a pessoa não sabe delegar. Ou seja, não confia, não tem confiança de passar para outras pessoas e aí o negócio não escala, não cresce. Eu sempre tive dificuldade de delegar. Sempre tive. Sim. Na minha virada de chave, isso melhorou muito e eu venho melhorando cada vez mais. Cada localidade que a gente passa, a gente busca alguém que tome conta daquilo dali, mas tem que ter cultura, tá? Tem que estar no DNA. Seu processo tem que estar muito bem definido, né? Isso. O que falta, o que todo empreendedor, toda empresa tem, é o desejo do empreendedor, a cultura dele. Sim. Então, isso tem que estar disseminado. A cultura dele é o DNA, característica da empresa. Inicialmente, a gente não tem dinheiro para contratar ninguém. Então, você tem que fazer, você não tem para onde fugir. Quer crescer? Se vira, faz. Sim. Depois, não. Aí você começa a trazer pessoas, mas você também passa por um processo de rotatividade inicial muito grande. Nem todo mundo hoje quer vestir a camisa da empresa. Exatamente. Muita gente vai trabalhar quanto eu vou ganhar por mês. E quando, pelo menos na cultura que eu tenho, quanto eu posso agregar trabalhando, o que eu vou ter de conhecimento, o que isso vai me trazer de bagagem. Dinheiro é consequência. Inicialmente, às vezes não tem dinheiro. Hoje, grandes empresas, elas dão fatia da empresa para trazer pessoas muito boas. Mas e as Sim. pessoas que estão no mercado para aprender, elas não têm esse direito? Elas têm sim, só que a maioria hoje quer saber quanto eu vou ganhar e cumprir horário. Cumprir horário, o cara não quer nada, o cara quer o dinheiro no final do mês, sair final de semana. E hoje isso já está acabando. Daqui a um Sim. tempo não vai ter mais para onde correr. Você precisa procurar as empresas com que você se identifique. Perfeito. E vestir a camisa. Dinheiro vai ser consequência do seu trabalho. Perfeito. Maravilha. Adorei. Então vamos lá. Ó, curte aí, gente, compartilhe. E Carlindo, muito obrigado. Eu que agradeço Esperamos a por oportunidade. mais aí. Vamos preparar para você me ensinar melhor essa parte Com digital. A certeza, gente tem estamos que aqui pra isso. caminhar. Pessoal, aí é com o Carlindo agora. Vamos lá. Agradece pra gente. Pessoal, curta, compartilhe, comente com uma pessoa que precisa ouvir esse papo aí. Me siga nas redes sociais, meu @Carlindo com 2 N's e 2 O's, né? Eu não falo muito sobre... Eu fico mais nos bastidores ali, a parte estratégica. Eu não falo muito, vou começar a produzir muito conteúdo agora pro Instagram, mas já me siga, né? E comenta aqui embaixo qual o insight você tirou dessa conversa, né? Comigo, com a Rita, o que você aprendeu de novo, o que você vai aplicar na sua empresa ou nas suas redes sociais. Então comenta aqui embaixo e eu vou estar respondendo. Rita também, acredito que ela vai responder, né? Se não responder, vai responder agora, que eu já fiz esse comprometimento aqui. Então é isso, muito obrigado, Rita, pela oportunidade, realmente, foi um prazer conversar com você e só te admiro cada vez mais, porque toda vez que a gente conversa, eu te admiro cada vez mais, cara. Só aproveitando, ele é um dos meus mestres aqui. Ele é muito jovem, mas é um dos mestres aqui, pessoal. Muito obrigada. Valeu, pessoal, tchau, tchau. Tchau.